Saudações a todas, a todos e a todes. Produzi um pequeno texto para comemorar esse dia, relembrar esse dia do professor. Então vamos lá. Professor tem que encantar. Essa frase não é minha, é de um colega, amigo professor, que ouvi recentemente e para mim fez sentido. No próximo ano, eu estarei completando 10 anos na condição de um quase professor. Afinal, professor não é uma coisa acabada. Nós mudamos com o tempo e aprendemos coisas. Não sei de tudo, mas aprendi algumas coisas que gostaria de colocar nesse material. Eu aprendi que professor, professora, não é aquele que repassa conteúdo. Aprendi que não basta ter um pincel e um apagador em mãos para ser chamado devidamente de professora, de professor. Aprendi que professora, professor não humilha, incentiva. Aprendi que professora, professor não insulta, compreende e elogia. Aprendi que professora, professor não olha para o que é, mas percebe potencialidades. Aprendi que professora, professor não descarrega suas frustrações nas alunas e nos alunos. Ao contrário, repassa energias positivas aos mesmos, às mesmas. Isso é cativar. Aproveito e peço minhas sinceras desculpas aos alunos e às alunas que, infelizmente, e se for o caso, tenham humilhado algum dia em sala de aula. Eu me refiro a ex-estudantes do período de UFAM, do próprio período do estadual Dom Pedro II e do período da faculdade Tarrerê, que são estudantes que estavam no início da minha formação da condição de professor. Eu não era professor e por isso, novamente, peço desculpas. Agora, o que é professora e o que é professor? Aprendi que não existe ensino sem aprendizado. Portanto, não existe professora, professor sem aluna, sem aluno. Ser professora, professor não é, repito, uma coisa acabada. Ser professora, professor é um estado, é uma atitude, é um momento. Assim, um dia você pode estar professor, no outro não. A professora, o professor tem que encantar. Eu diria que a professora, professor tem que cativar. Cativar bem no sentido do diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa, segundo a qual o Pequeno Príncipe perguntou à raposa o que era cativar. Resposta: tu não és nada para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E não tenho necessidade de ti. E tu também não tem necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim um único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Sendo assim, as alunas e os alunos têm que se tornar únicas no mundo para a professora, professor. E a professora, professor, únicos no mundo para as alunas e os alunos. Se eu fui ou sou único no mundo para você, eu sou um professor. Obrigado a todas, a todos, a todes e parabéns às professoras e professores desta Manaus, desse estado, desse país. Eu sou Helder Monteiro de Araújo, um eterno quase professor.